Luís Magalhães, partner para a área fiscal da KPMG em Portugal e Angola, é convidado desta noite do Closing Bell. Boa noite, obrigado por estar aqui. Olhando para este estudo, vemos que de facto houve muito poucos países a subir impostos em 2011. Portugal está em contraciclo com o resto do mundo ou está a antecipar-se a um movimento que vem aí nos outros países? Infelizmente está em contraciclo. Vamos lá ver. É evidente que Portugal, como outros países europeus, passa uma fase difícil, no caso da Irlanda, da Grécia, a própria Espanha, a Itália, e isso justifica naturalmente sacrifícios que todos temos que compreender e aceitar, sobretudo aqueles que têm mais capacidade contributiva, mas você tem razão, de facto, a tendência que sentimos a nível global, e este estudo abrange, como disse, 96 países, de várias geografias, vários continentes, a tendência é de uma transferência da carga tributária do imposto sobre rendimento para o imposto sobre consumo. E o que estamos aqui a sentir, apesar de também estarem anunciadas já alterações e aprovadas alterações em sede de IVA para o próximo ano, é que a carga fiscal que em sede de imposto sobre rendimento nós temos em Portugal continua a ser gravosa. Eu chamo a atenção para o facto deste estudo evidenciar as taxas nominais, mas como todos nós bem sabemos por experiência pessoal, não é só isso que conta. Quando nós passamos o cheque do IRS no final do ano, esse cheque resulta da taxa, naturalmente, mas resulta de outras coisas muito importantes, como as deduções ou os abatimentos que você pode ou que não pode fazer. E como sabe... E que serão agora cada vez menos. Basicamente canceladas. Nós, no próximo ano, praticamente todos os contribuintes, com exceção daqueles que claramente estão abaixo do limiar mínimo de rendimentos, não vamos reduzir rigorosamente nada. Despesas com saúde, despesas com educação, não vamos reduzir praticamente nada. E por isso, o cheque a que eu me referi há pouco resultará dessa conjugação de dois factos. Taxas muito elevadas, taxas extraordinárias, que vamos ter no próximo ano também, e a impossibilidade que vamos ter de deduzir o que quer que seja em termos de abatimentos ou deduções. E perante esse cenário que traça, e estando Portugal em contraciclo com o resto do mundo, ainda temos margem para pensar em mais aumentos da carga fiscal em Portugal? Vamos lá ver, a situação é difícil e temos que compreender que os sacrifícios que estão a ser pedidos têm fundamento. Mas respondendo à sua pergunta, eu diria que, do ponto de vista do IRS, a resposta claramente devia ser não. Estamos claramente a atingir níveis insustentáveis de tributação, em particular do trabalho dependente, que é aquilo que abrange basicamente todos os contribuintes. E por isso eu diria que, do ponto de vista do IRS, conjugado com a Segurança Social, porque este estudo também abrange dados sobre a Segurança Social, estamos com cargas muito, muito elevadas. E, por consequência, se esta pressão para tentar resolver o problema do lado da receita, conjugado com aquilo que esteja a ser feito do lado da defesa, se mantiver, vamos ter que ter mais capacidade de encontrar equilíbrios. No fim do dia, o que está aqui em causa, tal como o nosso orçamento pessoal, familiar, é exatamente isso, é encontrar equilíbrios. É reduzir os gastos, reduzir os consumos, e aumentar o aforro. E, por consequência, eu diria que temos que olhar para o IVA com mais cuidado, provavelmente. Temos que, como já falamos na última vez que estivemos aqui juntos, temos que olhar para temas do ponto de vista operacional. As notícias de ontem são muito boas. Eu lembro que falei consigo, quando aqui estive, sobre o tema da eficiência fiscal, da máquina fiscal. Mal eu sonhava, e você também, que iríamos ter, como tivemos ontem, infelizmente, a confirmação de que essa nossa visão, que já há muitos anos defendemos, ia ter razão. E, portanto, eu fico muito satisfeito, e acho que todos temos razões para ficar satisfeitos ao constatar que é possível, como sempre defendemos, aumentar a receita fiscal sem que isso signifique aumentar os impostos. E os dados que ontem foram anunciados pela DGCI são muito animadores, no sentido em que aumentou-se já as receitas face àquilo que era esperado. A própria litigância, isto é, a discussão entre as empresas, os contribuintes também individuais, mas sobretudo as empresas, e a DGCI tem vindo a diminuir, o que significa, pelo menos, que a DGCI está a fazer bem o seu trabalho de casa, está a fundamentar bem as correções que são feitas, e isso são sinais positivos. Eu diria que é mais por aí. Tem que ser esse o caminho, até porque se houver uma insistência em subirmos a carga fiscal, estamos num ponto em que vamos ter também uma maior propensão para a fraude fiscal. Eu julgo que sim. Acho que é sensato pensar assim. E você nota isso, enfim, não só em Portugal, como em outros países, não é um fenómeno específico de Portugal. A carga fiscal significa sacrifício, repito isto, mas há limites a partir dos quais, e isso depende também de visões sociológicas e visões de cidadania, cada um saberá as que tem, como é evidente, não é? Mas há uma pressão que faz com que algumas pessoas optem por entrar para a margem da ilegalidade, da evasão e da fraude. Paralelo. Mas também sobre isso, acho que também desse ponto de vista temos boas notícias, porque o plano de combate à fraude e à evasão fiscal que foi anunciado muito recentemente pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é mais uma peça
conjugada com aquela que há pouco referi, da eficiência da máquina fiscal, que nos leva a crer que há aqui um caminho a percorrer em termos de correção de comportamentos desviantes e de aumento da eficácia. A Madeira hoje atualizou também a carga que tem do nível de IRS e de IRC. Esta era uma alteração necessária e uma alteração justificada? Bom, diria duas coisas sobre isso. Aparentemente, de acordo com as notícias que lemos e que os dados que temos, enfim, esta decisão foi fundamentada também em parte pelo desvio que foi detectado mais recentemente nas contas públicas daquela região autónoma. E nessa medida, enfim, a resposta é sim, teria que ser. Por outro lado, repare que há uma visão sobre o que é carga fiscal nas regiões autónomas, Madeira e Açores, que consiste num benefício, digamos, uma carga fiscal mais reduzida do que aquela que nós temos no continente e que tem a ver com compensações pelos inconvenientes da presença numa ilha no meio do Atlântico. E, portanto, inconvenientes os custos esses, da insularidade. Basicamente é isso. Custos esses que no século XXI são diferentes do que eram, enfim, há uns tempos atrás e, por consequência, também acho que isto é um alinhamento e uma compreensão recíproca de todos temos que fazer sacrifícios. E deixe-me regressar aqui ao estudo para analisar outra parte que penso que também esteve em análise, os incentivos fiscais para o investimento. Olhando para Portugal, olhando para a realidade dos outros países, Portugal está a fazer pouco nesse campo? Creio que sim. Também já falamos sobre isso da última vez que estivemos juntos, eu creio que sim. Acho que se podia fazer mais. Certamente que alguns incentivos representam menos receita no curto prazo. Mas como de resto tem a ideia que foi você mesmo que disse a mim na última conversa que tivemos, significa investir para que no próximo ano ou no ano seguinte haja mais resultado tributável e, por consequência, mais IRC. É importante que, como há pouco dizia, é importante que se encontrem equilíbrios entre o curto prazo e o médio e longo prazo. A vida não acaba amanhã e as empresas têm que crescer, têm que investir e têm que expandir-se. Temos belíssimos exemplos, felizmente. Hoje mesmo, um jornal do vosso grupo dava conta disso. Belíssimos exemplos de apoio que empresas nossas estão a dar nesta fase difícil. Mas essas empresas precisam de apoio, não só do ponto de vista da liquidez, do financiamento bancário, mas também de um conjunto de instrumentos fiscais que já referimos noutras ocasiões e que podiam ser adotados sem que isso tivesse impacto negativo na receita de curto prazo. E se fizermos as contas em relação à carga total para um cidadão português, em relação ao que paga de impostos e ainda à carga da Segurança Social, como é que Portugal se compara com a média dos países analisados neste estudo? Este estudo é curioso por várias razões e exige uma análise muito cuidada, mas a principal conclusão que podemos tirar disto é que não há uma Europa fiscal. Nós não temos Europa fiscal. Provavelmente vamos tê-la. Em sede de IVA, desde 86, que temos um regime padronizado, com diferenças de taxa, mas com sistemas que são muito parecidos de país para país. Mesmo em sede de IRC, ou seja, a tributação das empresas, há já neste momento indicações de que em 2012 terá início um processo de padronização, não vou chamar harmonização, mas padronização, pelo menos da base tributável, ou seja, da forma como se tributa o lucro das empresas. Mas em sede de IRS e Segurança Social, as assimetrias são brutais. E estes dados que nós partilhamos convosco mostram isso bem. E é curioso, porque repare, quando você fala de tributação das pessoas, da sua e da minha, quem nos está a ver e ouvir, enfim, isto induz comportamentos. Você há pouco referia à fraude. Esse poderá ser um. O que me está a fazer mais impressão em quase 25 anos de vida nesta atividade é que ver pela primeira vez pessoas novas, que eu acredito que têm muito valor para dar ao país, enfim, e a todos nós, começam a ponderar o fator fiscal quando decidem ficar em Portugal ou não. E isso preocupa-nos. São as pessoas que provavelmente poderiam trazer mais valor para a economia, mas não estão disponíveis para suportar este tipo de cargas fiscais, quando temos países aqui ao lado onde isso não acontece. E na sua pergunta, ou respondendo à sua pergunta de forma direta, faz muita impressão ver países que de resto confinam em termos de fronteiras, como França e Espanha, ou Espanha e Portugal, se você quiser, e onde você, enfim, em poucos metros de diferença, tem cargas de segurança social e de IRS tão dispares. França tem quase metade da carga fiscal dos dois lados. Portanto, segurança social mais o nosso IRS equivalem ao mesmo. E, portanto, as taxas são muito parecidas, o que é brutal. Nós em Portugal temos, como sabe, uma taxa de segurança social suportada por nós, empregados, de 11%. A entidade empregadora suporta 23,75%, isto no geral, o regime geral. Em França não é isso que acontece. As taxas são praticamente iguais. E em Espanha a taxa de segurança social é muitíssimo baixa. E, portanto, há aqui assimetrias. Levava-nos novamente à discussão sobre a taxa social única. É verdade. Mais do que isso, há a discussão sobre a taxa social única, mas também ao próprio modelo de financiamento da segurança social.
O tema não está fechado. Sim, está nesta altura a ser revisto também. Exatamente. Eu creio que também é uma outra discussão que tem que se trazer para a mesa quando se fala sobre a segurança social e que tem a ver com o terceiro pilar, ou seja, com a opção que pelo menos alguns dos contribuintes líquidos para a segurança social devem poder ter de optar entre financiar a própria segurança social ou então, por via de sistemas privados que possam estar disponíveis no mercado, e estão disponíveis vários, contribuir para o seu aforro pessoal. O problema é que, enfim, e agora entrando numa área menos fiscal, mas mais económica, ou financeira, se quiser financeira, você hoje está, e todos estamos a descontar para a segurança social, não para a nossa reforma, mas para suportar os encargos que a segurança social hoje tem com as pessoas que estão já nesta situação. Sendo que, quando você opta por um regime privado, está a poupar para a sua reforma e não para a minha. E, portanto, esse equilíbrio entre, mais uma vez, liquidez de curto prazo para honrar os compromissos da segurança social versus o aforro para a nossa reforma, não é fácil de encontrar. Deixe-me colocar-lhe uma última questão relativamente ao nível a partir do qual a carga fiscal é máxima para os portugueses. Esse nível, comparando com a realidade europeia, é um nível também ajustado ao poder de compra dos portugueses e à economia portuguesa? Claramente não. Se calhar essa até é a pergunta mais inteligente e mais interessante para debater. Claramente não. Quando você suporta impostos, seja IRS, seja Segurança Social, na vida privada, você fala, porque vive em comunidade e aceita que tem que partilhar um pouco do que ganha para o bem comum, mas isso tem uma expectativa de retorno. E se você reparar, este estudo nota que as nossas taxas em Portugal não são muito diferentes das taxas dos países do norte da Europa. Países que nós muitas vezes gostamos de identificar como exemplo de bom comportamento e de boas práticas sociais. A diferença é que, são sobretudo duas. As diferenças são que, por um lado, nesses países você continua a poder deduzir muitas coisas que você faz e que são entendidas socialmente como relevantes, sobretudo do que tem a ver com a educação. E isso é muito importante. São países que apostam muito na educação. Nós não podemos deduzir praticamente nada, ou mesmo nada. E, por outro lado, digamos, a consciência social de que se tem que pagar impostos, tem que se cumprir as obrigações legais, também é bastante diferente da que nós temos nos países latinos. Por isso temos aqui um mix perigoso, conjugado com uma capacidade de crescimento e de criar riqueza no norte da Europa que nós, infelizmente, nesta fase não estamos a ter. Portanto, eu diria que as comparações não podem ser feitas apenas com base em taxas nominais, tem que se olhar aquilo que está por trás das taxas nominais. O mais importante é isso. É aquilo que nós damos ao Estado e aquilo que o Estado nos dá a nós em termos de saúde, de segurança, de educação, de justiça, e aí eu creio que temos um espaço brutal a recuperar face àquilo que são os tais países que nós gostaríamos um dia acompanhar. Igualar. Luís Magalhães, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.